Graça e paz, povo de Deus! Estamos de volta com o Pergunte ao Pastor. Estava com saudades? Pois é, estamos de volta com esse momento muito especial e edificante. Pastor Lucas! Oi, gente! Tudo bom? Rapaz, eu estava com muita saudade, Estávamos. Alan também, né? Alan casou nesse período, Alan já casou. Gente, hoje Alan é um homem casado. Casado, deixe ele. Que coisa boa, meu pastor. Conta um pouquinho, como é que o senhor está? Estamos bem, graças a Deus. E o que importa é que estamos com saúde e com paz. É verdade. Vamos fazer feito a Sunamita? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu acho linda essa passagem falando dela. Mas vamos lá, hein, gente? A gente começa falando sobre música. Eu, particularmente, amo música e acredito que você também ama, né, a música em si. E a gente vai falar um pouquinho sobre a música, né, meu pastor? Que eu costumo falar que a música é a palavra de Deus cantada aos corações, né, das pessoas, que conduz a igreja também à adoração, mas a gente sabe que ela deve ser utilizada com um propósito, né? Uhum. E o senhor é pastor, é músico, então como é que o senhor faz para orientar né, a igreja na prática do louvor genuíno? Muito bem. Esse é um assunto muito especial para mim. Inclusive, eu tenho trabalhado bastante em algumas igrejas que nós temos influência essa questão. Uhum. Teologicamente, a música ela é fruto da graça. Fruto da graça, porque Deus dá um domínio também criativo para a humanidade. E dentro do domínio criativo entra a música. Uhum. Então, a música ela é uma linguagem espiritual, porque não nasceu do coração do homem, nasceu de fato em Deus, e é uma graça em Deus. Mas a música também é uma linguagem da alma. Uhum. Então, quando a gente fala de música, nós não estamos falando tecnicamente de louvor. Né? O louvor é o fruto dos lábios que confessa alguma coisa. Então tem essa diferença, que é a música e o louvor. Por exemplo, eu posso lhe louvar por algum atributo seu, por alguma obra sua. Uhum. E não necessariamente com ritmos, com instrumentos, né? O louvor é uma espécie de elogios. Então, claro, quando eu louvo a Deus, eu estou devolvendo a honra, a glória para Deus. Agora, quando a gente fala de música, é uma questão um pouquinho mais abrangente, porque envolve, sim, esse domínio criativo. Por isso que você estuda música, eu já estudei há muito tempo. Então, você sabe que é uma arte, literalmente uma arte, e é uma ciência. Para quem não sabe, a música é uma ciência que exige matemática, exige ritmo, tempo, entre outros aspectos. Não é só a sonoridade nem frequência. Então, nesse aspecto, trazendo um pouquinho para o nosso âmbito mais teológico, como pastor e músico que sou, eu acredito que a música deve sempre apontar para Cristo. Ser cristocêntrica totalmente. Ser cristocêntrica não significa que eu devo falar de Cristo em toda a minha frase. Uhum. Mas a música, de alguma maneira, deve expressar o que eu tenho. E tudo que nós temos vem de Cristo. É pela graça que há em Cristo Jesus que nós somos o que somos, já dizia o apóstolo Paulo. Uhum. Então, de certa maneira, o louvor genuíno que está dentro, né, da musicalidade, ela deve ser, de alguma maneira, de um coração rendido, de um coração que confessa publicamente a obra da redenção, como dizia o apóstolo Paulo, e aquela frase é um louvor, é uma doxologia, não é? Quando ele diz assim, a ele é a glória para todo sempre, porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ali é uma doxologia, ali é um louvor. Então, você está vendo que a alma de Paulo está rendida. Então, é claro que a performance é importante. A performance fala da sua competência, da sua dedicação. Sem dedicação não tem performance em nenhuma área.
A performance é muito importante. Contudo, o coração rendido e uma mente rendida, quando eu falo de mente, eu falo de racionalidade. Quando eu falo de coração, eu estou falando de emoções, né, que está envolvida no processo. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, 15, que nós precisamos ter esses dois aspectos no ambiente do louvor, no ambiente da musicalidade, que é uma mente racionalizada que canta a obra de Deus tecnicamente, que canta as Sagradas Escrituras, né? E também uma entrega, que é o coração, deixar a sua vontade, as suas emoções, e que é aquilo que eu já falei, que é a questão da rendição, de um coração realmente quebrantado. Aquele vaso de alabastro. Eu gosto muito daquela expressão da mulher que quebrou o vaso de alabastro. É um coração rendido, que ofereceu o que tinha de melhor, né? Então, nós devemos ser esse vaso de alabastro, né? E a música precisa ser bíblica, a música precisa ser centrada em Deus e, acima de tudo, a música precisa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque se ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela tem uma espiral, sobe e desce. Eu digo sobe e desce porque tanto toca no coração de Deus quanto toca nos nossos corações. Verdade. Então, é um instrumento poderosíssimo. Infelizmente, algumas igrejas, eu quero falar até uma coisa mais polêmica aqui. Eu canso de escutar isso em algumas igrejas. A gente está no culto, e aí alguém diz assim, agora vamos para o momento mais importante, que é o momento da palavra. Da palavra. Como se o louvor não... Aí eu fico louvor deixa pra lá. Eu fico me Não dá perguntando, aquela importância que se deveria. no culto, se o meu culto, se a minha celebração existe algo mais ou menos importante. É verdade. Então, o simples fato de eu estar na presença de Deus de verdade, com o coração e com a mente, e com as habilidades que Ele mesmo me deu, com essa graça criativa, como nós chamamos teologicamente, isso é culto. Então, quando, digamos assim, a primeira parte é feita com muita entrega, a segunda parte já nasce tão gostosa, não é? Quando o pregador tem que fazer muito esforço para conectar a igreja, então a primeira parte não foi tão legal. Então, no meu modo de refletir, culto, musicalidade, não existe a melhor parte. É porque as pessoas confundem muito com aquela questão, né? E Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte. Mas, Marta estava trabalhando, fazendo, não tem nada a ver com culto, né? É verdade. A palavra, claro que a palavra tem a sua preeminência, mas estamos falando aqui de musicalidade. Quando a música também é bíblica, é uma mensagem. Você já ouviu inúmeros sermões. Eu vou perguntar dos últimos 10, você não vai conseguir lembrar. Agora, a primeira música que você aprendeu na infância é bem fácil você lembrar. Eu lembro, viu? Diz aí qual foi. Somente Jesus Cristo é o caminho, Ele mesmo é a verdade. Lembra, Alain? Ele é a tua sorte, Ele é o passaporte para a felicidade. Fica na mente. Me lembro que eu vou entrar aqui no processo... Isso, viu? Vou entrar aqui no processo dos micos, né? Eu me lembro de uma música, eu era bem criancinha. Aí minha avó era dirigente do círculo de oração. Aí 3, 4 anos ela me colocava assim em cima da cadeira, tem foto assim. E eu cantava, né? Sem nem saber pronunciar direito as palavras. Quero que valorize o que você tem. Aquela música de Armando Filho, Armando né? Filho. Eu escutava aquelas músicas infantis que naquela época tinha. Era uma música sobre o passarinho. Canta, passarinho, canta, e canta que eu quero te ouvir. Está na minha mente. Então, quando você tem, de fato, a musicalidade com uma performance mais, de alguma maneira, racional e emocional, apontando para Cristo, centrada na Bíblia, centrada em Deus e conduzida pelo Espírito Santo, Gal Ferrer.
Não existe esse negócio de momento mais importante e menos verdade. importante. É um instrumento divino para edificação, para salvação, para libertação. Até porque tem aquele texto que diz assim: Deus habita em meio Os dos louvores louvores. do seu povo. Muito bem, acabamos de aprender um pouco mais sobre a importância da música. E você, fica o convite. Ative as notificações aqui no canal do YouTube. Compartilhe também, principalmente você, ovelha de Cajueiro Seco, Central, do Jordão, das congregações. Vamos compartilhar a palavra de Deus, né? Tem pessoas que não sabiam de muita coisa que acabamos de falar aqui. E é sempre bom compartilhar o que é bom e edificante. E é um tema riquíssimo, né? Com que certeza. dificilmente dá para se esgotar assim num take tão rapidinho, mas qualquer dúvida, Pergunte ao pastor, viu, minha Pergunte ao gente? pastor. Pode perguntar. Pastor Lucas, olha, eu sou músico, gosto de louvar. A dúvida que você tiver, procure o nosso pastor. Fale com o nosso pastor. Pergunte ao geralmente o pastor. pessoal faz uma pergunta assim, de músico, né? Pastor, eu posso tocar no meio secular? Né? Eita, isso é polêmica Essa é também. outra. E eu sempre respondo à luz da Bíblia, aquela coisa toda. Então, tem muitas perguntas que, dentro desse tema, que vão sair, e aí você pode deixar até aqui nos comentários e a gente te responde, tá? Pois é, e até o próximo episódio. Tchau!